Olá! Você se lembra daquele exercício proposto lá na aula em que você precisa ajudar dois amigos entediados a escrever um jogo? Então, o jogo é assim, o primeiro jogador, o primeiro amigo, digita uma sequência de números e esses números precisam ser armazenados num vetor. E aí o segundo amigo vai tentar adivinhar se um determinado número foi digitado nessa sequência, né? Então, o primeiro jogador pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí o segundo jogador diz assim, 20. Então, eu quero saber se 20 está na sequência que o meu amigo digitou. E aí o segundo jogador tem 3 tentativas para encontrar esse número, certo? Esse exercício, ele é bastante interessante, né? Será que você conseguiu fazer? Eu espero que sim. E do jeito que eu propus, a gente usou vários tipos de variável, inclusive o tipo lógico, que é um tipo que a gente não usa com muita frequência, né? Então, esse exercício, ele usa uma variável do tipo lógica para te ajudar a controlar se você achou ou não. Se você ainda não conseguiu fazer esse exercício, dá uma paradinha no vídeo, porque a gente vai ver a resposta. Então, não vê ainda não, tenta escrever você esse exercício, não desista na primeira tentativa se você não conseguir, né? Faz o que a gente propôs lá na primeira aula, pega esse problemão, divide ele em partes menores e vai resolvendo as partes menores. Então, teu primeiro problema é receber 10 números e armazenar no vetor. Faz isso. Funcionou? Beleza. Aí, o segundo problema é pedir para o segundo usuário digitar o número e ver se ele está dentre os 10 do vetor. Faz isso para uma tentativa, né? Para procurar o número no vetor. Depois você pensa como é que você vai fazer para controlar 3 tentativas, porque pode ser que o segundo usuário coloque um número na primeira tentativa e esse número não está no vetor. Então, você tem que dar a ele uma segunda chance. Então, pensa de que maneira você vai controlar as tentativas. Então, segmenta o problemão num problema menor, em problemas menores, e vai tratando assim que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver essa questão. Então, vamos olhar como é que fica essa solução. Veja no slide que a gente começa o programa, o algoritmo, declarando as variáveis, né? Então, eu tenho as variáveis inteiras, que serão as seguintes. A primeira é a variável num, que vai receber o número que o segundo jogador quer procurar no vetor. A segunda variável, a variável ind, que é aquela que vai controlar o índice do vetor, a posição do vetor que eu vou manipular. Tenho a variável tentativas, que vai controlar quantas vezes o segundo usuário já tentou achar o número, né? Ele tem 3 tentativas e tem o vetor para 10 elementos do tipo inteiro. E aí eu tenho a variável lógico chamada achou, que vai receber falso. Então, achou vai mudar para verdadeiro quando eu achar o número que eu estou procurando no vetor. Se eu não achar, achou vai ficar falso até o final do algoritmo. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é receber os 10 números que vamos armazenar no vetor, e essa é a rodada do primeiro jogador, como mostra lá o escreva da linha 1. Então, a rodada do primeiro jogador, ele vai informar os 10 números. A estrutura repetitiva escolhida é o para, já sabemos por quê, né? Porque sabemos quantas vezes precisamos repetir esse recebimento de número. Começamos o para com o ind 0, porque 0 é a primeira posição do vetor, e vamos nos manter pedindo o número enquanto ind menor ou igual a 9, porque 9 é a última posição. Vou variar de 1 em 1, porque as posições do vetor variam de 1 em 1 também, né? A primeira é a 0, a segunda é a 1, a terceira é a 2 e assim por diante. E aí eu monto aquela mensagem na linha 4, que eu já expliquei para vocês, vai aparecer informe o primeiro número, informe o segundo número e por aí vai. E esses números vão sendo armazenados no vetor números, que eu criei para números inteiros, 10 números inteiros no máximo. Então, feito isso, vai ser a vez do segundo jogador. Aí eu coloquei em tela, rodada do segundo jogador. E aí pergunto para ele, que número acha que foi informado? Então, o primeiro jogador digitou 10 números, o segundo não estava vendo, e aí eu pergunto para o segundo jogador, que número que ele acha que foi informado? Esse número vai ser guardado na variável num, como eu disse lá no início, quando eu expliquei as variáveis que foram criadas. E quando o jogador 2 me dá um número, ele está gastando a primeira tentativa dele. Então, tentativas que era 0, quando a gente criou lá em cima, recebeu 1. Por quê? Porque é a primeira tentativa dele, então eu tenho que controlar.
E a posição do vetor, que quando eu saí do laço estava valendo 10, né, que foi o que me fez sair do laço, precisa voltar a ser 0, porque eu quero começar a procurar esse número aí que o jogador 2 me deu do início do vetor, então da posição 0 até a 9. Então eu preciso que ind volte a ser 0, certo? E aí eu criei uma estrutura enquanto, porque eu preciso testar duas coisas. Enquanto não achou e tentativas menor ou igual a 3, então, enquanto ele ainda não achou o número e ele ainda tem tentativa para tentar achar, eu vou criar essa estrutura enquanto para dar a ele a chance. E aí, dentro do enquanto, eu tenho outro enquanto. Lembra que eu falei para vocês que essa combinação de estruturas era infinita, né? Então, dentro da estrutura enquanto que eu abri na linha 1, eu tenho uma outra estrutura enquanto na linha 3. Então, essa estrutura enquanto da linha 3 é o seguinte: enquanto não achou e ind menor ou igual a 9, então assim, enquanto eu ainda não achei o número, mas ainda tem posição do vetor para eu procurar, eu vou testar se a posição do vetor que eu estou lendo no momento é igual ao número que o segundo jogador me deu. Então, se número exposição ind é igual a num, ao num que o segundo jogador me informou, é porque ele achou. Então, a variável achou passa a ser verdadeiro, tá? Se essa condição for falsa, se o número na posição ind não for igual ao número que o segundo jogador me pediu para procurar, eu não vou fazer nada, porque achou já é falso, né? Se o número não é igual, se o número do segundo jogador não é igual ao número do vetor, achou continua sendo falso, eu não achei o número, certo? E aí, na linha 9, eu faço ind mais para poder incrementar essa estrutura repetitiva que eu abri na linha 3. Lembra que não é um para, então não há incremento ou decremento automáticos, né? Eles não foram definidos ainda. Eu vou precisar fazer isso dentro da estrutura. Então, se eu testar a posição 0, não foi o número que o segundo jogador disse que estava lá. Eu vou testar a posição 1, não foi o número. Vou testar a 2, assim até a 9, certo? Procurando para ver se eu acho ou não o número. Quando eu sair da estrutura de repetição, daquela que está varrendo o vetor pela primeira vez, eu vou testar o seguinte, ó, se não achou, eu vou dar uma nova tentativa para ele, né? E aí, tentativa estava com valor 1, lembra? A gente inicializou 0, mudou para 1 quando foi a primeira tentativa do jogador, e aí eu vou fazer tentativas mais, porque agora ele está gastando mais uma chance de encontrar o número. E aí eu falo para ele, ó, número não encontrado. Digo para ele quantas tentativas já foram e pergunto de novo, que número acha que foi informado, certo? E aí eu leio o num, 0 ind, para poder recomeçar a busca no vetor. E aí, quando eu sair daquela estrutura repetitiva, aquela que controla não achou e tentativas menor ou igual a 3, né? Então, se ele ainda não achou, mas ainda tem tentativa, eu vou deixando ele continuar. Mas a hora que ele esgotar as tentativas, eu preciso parar de deixar ele tentar e preciso parar de procurar o índice, né? E aí eu vou testar. Se achou, então eu coloco a mensagem: parabéns, este número está na posição. E aí eu digo qual posição do vetor e digo quantas tentativas ele usou para achar. Se não, eu vou escrever para ele: que pena, você não acertou. Então, vejam que esse exemplo, esse exercício que a gente acabou de ver, a solução, ele é muito interessante, porque ele combina vetor com estrutura repetitiva enquanto, com estrutura seletiva, com variável lógica, né? É meio que um somatório de várias coisas que a gente viu até o momento numa solução só, né? Então, é um bom exemplo para vocês verem como os exercícios e os programas e os algoritmos que a gente vai fazendo, eles não são isolados, não. Eu estou estudando estrutura seletiva, então é só estrutura seletiva. Eu estou estudando estrutura repetitiva, então é só estrutura repetitiva. Não, a gente está vendo o vetor e está combinando uma série de coisas que já aprendemos nas aulas anteriores, certo? E, ao contrário do que eu vinha dizendo, nesse exercício, o vetor foi manipulado por uma estrutura enquanto e não por uma estrutura para, né? Para você ver também que é possível utilizar outras estruturas repetitivas para poder varrer o vetor do início ao fim
em busca, por exemplo, de um valor ou para armazenamento de valor, né? Na verdade, usamos também a estrutura para guardar os valores no número e depois para procurar o número, utilizamos uma estrutura enquanto. Então, esse é um excelente exemplo, gente. Eu espero de coração que vocês tenham conseguido fazer, porque é um exercício assim muito interessante para vocês praticarem o que a gente já viu até o momento. Até a próxima aula.